Bom dia, meus amados irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja sobre todos. Hoje, sábado, nós temos algumas coisas para comentar com os amados irmãos e a vida continua. A Bíblia, no livro do profeta Isaías, capítulo de número 55 e o verso de número 9, diz assim: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Amém? Então, meus queridos, nós não vamos conseguir entender a plena vontade de Deus, mas nós conseguimos obedecer à vontade de Deus. Então, que o nosso coração se aproxime da vontade de Deus e assim estejamos segundo a bondade do nosso Deus. Meus amados, nós estamos em tempos difíceis. Há um decreto do governo do estado do Ceará marcado para Fortaleza num verdadeiro lockdown, uma restrição constante, cuja as próprias igrejas também estão sendo obrigadas a cancelar as suas reuniões que possam gerar aglomeração. Então, diante disso, a nossa diretoria, a diretoria da Assembleia de Deus, que tem por volta de 94 a 95% do seu ministério em Fortaleza, e nós estamos enquadrados ali em Fortaleza, Maracanaú, e muitas congregações existem no Maracanaú, na Calcaia também, tem umas 3 ou 4. E na realidade, meus queridos, nós procuramos o pastor presidente com relação à ideia de nós que somos do Maracanaú, uma vez que o ministério no Maracanaú vai continuar aberto às suas congregações com as restrições, aquele culto de domingo, maioria das igrejas, 2 cultos pela manhã, vão continuar acontecendo, e nós reivindicamos ao pastor a liberdade de fazer isso. Porém, ele achou por bem que nós não fizéssemos os cultos presenciais de maneira alguma, haja visto que a contaminação por Covid-19 está muito acirrada, e nós precisamos nos cuidar, não com medo, não com covardia. O Espírito de Deus, pela sua palavra, diz assim: eu não vos dei um espírito de medo, mas de ousadia, com moderação. Então, nós precisamos ser moderados, sermos equilibrados, como diz algumas traduções, e na realidade, meus amados irmãos, nós precisamos então, conforme a orientação do nosso pastor presidente, ele disse o seguinte: bem, a resolução saiu para o Ministério da Assembleia de Deus em Fortaleza. Se você é de uma região metropolitana, mas faz parte da região de Fortaleza, então não vamos abrir precedentes, vamos, toda a igreja em Fortaleza, toda a Assembleia de Deus em Fortaleza, o Ministério do Tempo Central vai estar com as suas portas cerradas, e nós trabalharemos as estratégias dos cultos, das reuniões online. Então, meus amados irmãos, eu queria pedir encarecidamente aos irmãos que se esforçassem para estar atentos aos nossos comunicados, às nossas orientações, à nossa palavra. Meu amado irmão, nós temos cada um do seu grupo específico. Nós temos o grupo de jovens, nós temos o grupo de mulheres, nós temos o grupo dos obreiros, e nós temos o grupo da igreja. Eu gostaria de pedir aos amados irmãos que cada um no seu grupo específico viesse a lançar uma pequena palavra, um estudo sobre um versículo. Por exemplo, hoje umas 2 irmãs, uma pela manhã, uma à tarde, colocam um texto bíblico, uma explanação a respeito desse versículo, para que o seu grupo específico possa
se deleitar na presença do Senhor e crescer no conhecimento da palavra. Assim como os jovens, assim como cada grupo específico. E aí, nesse grupo da igreja, nós estaremos trazendo a palavra para toda a igreja. Então, meus amados irmãos, eu queria que os irmãos se unissem. Existe o grupo do discipulado, os irmãos estão estudando, os irmãos estão buscando aprender. Algum irmão que ainda eu não tenho um grupo, pastor, pode nos procurar, entra no privado, a gente conversa, a gente procura direcionar ao grupo específico, mas vamos estar unidos, meus amados irmãos, vamos estar unidos. É como se todos os dias tivessem a reunião de jovens, a reunião de obreiros, a reunião de escola bíblica dominical, a reunião de outros grupos específicos, mulheres, por exemplo, juventude, e assim a gente vai trabalhar especificamente. Quando, pois, vier a questão da doutrina, da EBD, a Escola Bíblica Dominical, vai ser colocado nesse grupo para que os irmãos estejam todos participando. Outra coisa, nós vamos salientar que no culto de Santa Ceia, nós vamos preparar a nossa Santa Ceia, a mesa postos e cada família participa. Pastor, eu sou sozinho na minha casa, como é que eu vou poder fazer isso? Faça isso como quem toma café com pão. Prepare a sua mesa, esteja no momento. Nós vamos estar sempre linkando, avisando os amados irmãos. E prepare a sua mesa. E quando isso estiver acontecendo, você vai estar, meu amado irmão, preparado para cear. Seu celularzinho aí, pastor, não tem um celular. Peça o celular da mamãe, peça o celular do papai. Faça um esforço de estar presente como igreja nesses momentos de crise. Nós precisamos nos unir, mesmo que à distância, mas nós precisamos estar entrelaçados no mesmo propósito, de nos manter firmes. Louvado seja o nome de Jesus. Então, meus queridos, é esse o apelo que eu faço para vocês. Que Deus abençoe grandemente os pensamentos e os caminhos do Senhor. Estão muito além dos nossos pensamentos e dos nossos caminhos. Meu Deus, por que Deus não intervém e não faz, dá um pausa nisso? Será que Ele não pode fazer? Ele pode fazer. Por que será que Ele não pode fazer? Por que será que Ele não quer fazer? Como nós podemos saber se Ele não nos revelar? Então, meus amados irmãos, vamos esperar confiante. Certamente Deus vai dar uma pausa. Certamente o Senhor vai fazer isso cessar. Todas as dores cessarão, todas as lágrimas serão enxugadas, diz a palavra de Deus. No momento certo, no momento oportuno, nós estaremos participando desse grande momento para a glória do Senhor. Para isso, precisamos nos manter firmes como igreja, como corpo de Cristo. Deus abençoe os amados irmãos.